Olá, vamos falar do modelo de Van der Waals. Equação de estado de Van der Waals. Para estudar sistemas que exibem transições de fase, é importante termos em mãos um modelo matemático. Esse modelo matemático, ele é expresso por meio de uma equação de estados. Para o caso dos sistemas líquido-gás, o modelo mais famoso é o modelo de Van der Waals, ou equação de Van der Waals, que foi proposta por Van der Waals em 1881, na sua tese de doutoramento. O modelo que nós tínhamos estudado até agora é o modelo do gás ideal. O modelo do gás ideal, ele não exibe transições de fase. Você pode ir variando a temperatura e a pressão, e em nenhum momento o sistema passa por uma transição de fase. O modelo de Van der Waals, ele é dado por essa equação, é uma equação fenomenológica. Nós vamos ver um pouco mais à frente como que ela aparece. No âmbito microscópio, nós sabemos que quando as partículas chegam muito próximas umas às outras, elas tendem a repelir-se. Enquanto que, quando elas se afastam uma das outras, elas tendem a se atrair. Então, esse é o modelo mais simples que nós temos de interação entre as partículas. Vamos nos lembrar que no modelo do gás ideal, na lei dos gases ideais, nós considerávamos que as partículas não interagiam entre si. As partículas se movimentavam dentro do gás em linha reta, e elas só interagiam quando colidiam com outra partícula ou colidiam com as paredes do recipiente. Entre uma colisão e outra, as partículas não interagiam. As colisões, no caso, eram elásticas. Então, esse aqui é o modelinho mais simples de interação. Quando as partículas chegam muito próximas, elas se repelem. Quando elas se afastam, elas se atraem. Mas note que a grandeza ou o valor da interação é diferente. Quando elas estão muito próximas, elas se repelem com muita força. Quando elas estão longe, elas se atraem com uma força de módulo bem menor. Então, esse é o modelo mais simples de interação de um gás real. E é claro que essa interação que nós estamos colocando, ela vai interferir na pressão do sistema. Então, como é que a gente escreve o modelo de gás ideal? O modelo de gás ideal, a pressão se dá por essa equação, é NKT dividido pelo volume. E nós vemos rapidamente dessa expressão que, se nós aumentarmos a pressão, o volume ele diminui indefinidamente, sem limite. Então, se a gente aumentar a pressão, o volume vai diminuindo sem limite. E nós sabemos que isso não é uma verdade, porque as partículas elas possuem um tamanho mínimo, então o volume não pode diminuir indefinidamente ou sem limite. Então, existe um limite. O limite é o tamanho da partícula, o tamanho da molécula. Pensando nisso, o que o Van der Waals propôs? Ele propôs que as partículas ou a molécula, ela possui um volume mínimo B. Então, cada molécula do nosso sistema vai possuir um volume B. Então, o volume total ocupado por todas as moléculas é NB. Então, o volume disponível pelo gás ou pelo sistema não é V, o volume disponível pelo gás ou pelo líquido, né? Porque nós estamos propondo um modelo aqui de Van der Waals, que é o modelo de Van der Waals se aplica para gases e líquidos, tá? Não é para sólidos. Então, o volume disponível para esse gás ou para esse líquido não é o volume V, é o volume V menos o volume que é ocupado pelo volume próprio do líquido ou do gás. Então, o volume disponível, na verdade, não é V, é V menos NB, onde B é o volume ocupado por uma molécula. Falando um pouco de interação, o que nós temos? Se nós tivermos uma partícula ou uma molécula desse gás ou desse líquido, nós sabemos que em volta dela vão ter outras moléculas ou outras partículas. E o que nós podemos tirar disso? Nós podemos inferir que a energia
potencial de interação dessa partícula, ela depende da densidade de partícula, do quanto de partícula está em volta dela. Ou seja, ela depende do número de partícula por volume, ou partícula por unidade de volume. E aí, se nós sabemos, ou seja, quanto mais partícula tiver em volta dela por unidade de volume, maior vai ser a energia por partícula. Então, o pequeno, ou o minúsculo, vai ser a energia por partícula. E a constante de proporcionalidade nós vamos chamar de A. O sinal de menos, ele aparece aí porque essa energia, ela tem que estar em uma força atrativa. Então, para ela resultar em uma força atrativa, a energia potencial de interação tem que ser negativa. Toda vez que a energia potencial é negativa, a força é atrativa. Só que U é energia por partícula. Se nós queremos a energia total, nós temos que multiplicar por N. E aí vamos considerar que é igual para todas as partículas, né? Então, a energia total desse sistema, líquido ou gás, vai ser N multiplicado por U minúsculo. Então, a energia vai ser menos A N quadrado V. Então, essa é a energia total, a energia potencial do meu sistema. E aí eu tenho que me lembrar o quê? Eu quero saber se tem uma energia potencial, e essa energia potencial ela é negativa, ou seja, existe uma atração entre as partículas, então isso vai se refletir na pressão. Então, nós queremos saber o que vai acontecer com a pressão desse meu sistema. Então, como que vai ficar a pressão agora que nós estamos considerando que as partículas ou as moléculas desse sistema líquido-gás estão interagindo? A pressão do meu sistema vai ser menos dU/dV, é derivada da energia com relação ao volume. A energia nós já temos aqui em cima, essa aqui é a energia total do meu sistema. Então, basta derivar com relação ao volume. Então, com relação ao volume, vai ficar menos a N quadrado por V quadrado. Então, essa é a parcela a mais de pressão que vai ter o meu sistema. Então, o que eu posso fazer agora? Eu já sei o que acontece com o volume do meu sistema e eu já sei o que acontece com a pressão do meu sistema. Então, nós podemos substituir, voltando lá para a equação dos gases ideais, que era NKT sobre V. Então, o volume ele fica menos NB e a pressão ela fica, na realidade, menos aquele valor, menos NA quadrado por V quadrado. Aquele valor que veio dar energia, né, de atração entre as partículas, ela reduz o valor da pressão. Reduz de que valor? Reduz desse valor aqui. Então, resolvendo essa equação, nós chegamos nessa expressão que é a equação de Van der Waals. Muito similar à equação dos gases ideais, levando em consideração que aparecem esses dois termos aqui, ó. Um termo aparece somando a pressão e o outro termo aparece subtraindo o volume. Nessa tabela, nós temos alguns valores para alguns sistemas, ó, o hidrogênio, o hélio, o nitrogênio, o oxigênio e a água. E aqui nós temos os valores do A e do B. Lembrando que esses valores são valores fenomenológicos. Então, nós temos que obter eles a partir de dados experimentais. Nós fazemos experimentos e vemos como que a curva, como que os dados experimentais caem exatamente em cima da curva. Estando em cima da curva, a gente obtém o A e o B, que vai interpolar esses dados experimentais. Então, nós podemos ver aqui que para o hélio, ó, o A é 0,2, o B é 0,02, enquanto que para a água, o A vale 5 e o B vale 0,030. Esses aqui são só alguns valores do A e do B para alguns sistemas. E o que nós podemos fazer? Nós temos a nossa expressão agora, a nossa equação, essa equação.
nós podemos plotar ela, ou desenhar ela, num diagrama PV. Um diagrama onde eu posso fixar a temperatura. Fixando a temperatura, nós vamos ter as chamadas isotérmicas. Isotérmicas são curvas de temperatura constante. Então, desenhando essas curvas no diagrama PV, o que nós vamos ter? Para temperaturas muito altas, nós vamos ter um comportamento muito parecido com o do gás ideal, né? Não tem hipérboles. Agora, à medida que a temperatura vai diminuindo, a forma da isoterma vai tendo aqui essa curva embaixo, né? Essa curva abarroada, essa voltinha ou essa curva abarroada. Ou seja, à medida que a temperatura diminui, né, as isotermas vão adquirindo formas um pouquinho diferentes daquela que tinham para altas temperaturas. Em especial, tem uma parte aqui em que a isoterma ela tem uma derivada da pressão com relação ao volume maior que zero. E isso leva a uma compressibilidade negativa. Porque compressibilidade negativa significa que quando o volume aumenta, em especial na parte aqui mais baixo, as isotermas de Van der Waals, ela exibe uma derivada com relação ao volume da pressão que é maior que zero. E isso quer dizer que a compressibilidade para esses valores de volume vai ser negativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando aumentamos a pressão, o volume também aumenta. E isso não é uma verdade. Então, isso é um problema da nossa teoria. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que isso quer dizer. Tá? Então, essa aqui é a forma das isotermas de Van der Waals. Avançando, o que nós podemos ter? Olha só, naquela isoterma de Van der Waals, ou voltando para a equação de Van der Waals, nós tínhamos assim, né? A n ao quadrado por v ao quadrado. Aqui tinha o segundo termo, v menos nb. O próximo termo era o nkt. Então, nós vemos rapidamente que se o volume for suficientemente grande, esse termo aqui, que é o NB, que é o volume das partículas ou das moléculas, vai ser insignificante quando comparado ao volume total. Além disso, essa soma aqui, ó, que é pressão mais n quadrado sobre v quadrado, quando o volume for muito grande, esse termo aqui vai ser muito pequeno. Então, eu posso desprezar esse termo. Então, nessa situação em que o volume é muito grande, nós vamos ter uma expressão assim, ó, PV igual NKT, que é a expressão dos gases ideais, dos que nós tínhamos para os gases ideais, quando o volume é muito grande. Esse volume muito grande, a gente também chama de limite da rarefação. O modelo do gás ideal, ele implicava no limite da rarefação, que é quando a gente considera um volume muito grande na equação de Van der Waals. Então, quando nós queremos obter a lei dos gases ideais a partir da equação de Van der Waals, é só nós fazermos volume muito grande. Vamos falar agora das transições de fase no modelo de Van der Waals. Como eu havia dito, o modelo de gás ideal, ele não permite estudar transições de fase, ou ele não exibe transições de fase. O modelo de gás ideal é um primeiro modelo, ou um modelo mais simples para poder estudar sistemas que mudam de fase, né? Ora ele é líquido, ora ele é gás, ora ele é gás
e ele transforma para líquido. Então, o modelo de Van der Waals é o primeiro modelo, o modelo mais simples para estudar essas mudanças de fase. Primeiro, o que nós temos que lembrar? Se nós olharmos para a equação de Van der Waals, a equação de Van der Waals é uma equação cúbica no volume. Então, se nós arrumarmos ela, nós vamos ver que ela é um polinômio, e um polinômio de grau 3 na variável volume. E lá tem uma temperatura. Então, para temperaturas acima de uma temperatura crítica, e aí não se preocupe agora em saber qual é essa temperatura crítica, mas pensa que existe uma temperatura crítica, vamos pensar em valores de temperatura acima dessa temperatura. Nós vamos ter uma única solução para a equação de Van der Waals. Lembre-se que a equação de Van der Waals é um polinômio de grau 3 no volume. Então, teriam 3 valores de volume. Nesse caso aqui, em que a temperatura é maior que a temperatura crítica, só terá um valor. Tá? No caso em que a temperatura for igual à temperatura crítica, nós vamos dizer que, quando a temperatura for igual à temperatura crítica, vai haver uma transição de fase contínua. E esse ponto vamos chamar de ponto crítico. Então, quando a temperatura for igual à temperatura crítica, vai haver uma transição de fase contínua. E, nesse ponto, as 3 raízes da equação de Van der Waals vão ser idênticas. E, nesse ponto crítico, os volumes molares, né, e também as densidades, tanto do líquido quanto do vapor, vão ser iguais, vão coincidir. São as informações importantes. Avançando, o que nós temos? No ponto crítico, ou seja, quando a temperatura for igual à temperatura crítica, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma situação em que volume, e aqui temperatura, a isoterma de Van der Waals. Então, o que vai haver, lembrando que aqui tem o sistema assim, né? Aqui tem uma forma muito parecida com essa, ou seja, aqui tem concavidade para cima e aqui tem concavidade para baixo. Então, aqui tem concavidade para cima, aqui tem concavidade para baixo, e no meio aqui tem um ponto de inflexão. Aqui mesma coisa, concavidade para cima, concavidade para baixo, tem um ponto de inflexão. Só que para uma determinada temperatura, chamada de temperatura crítica, o que vai acontecer? Na temperatura crítica, vai ter aqui um determinado volume, uma determinada pressão, em que a equação P, em função do volume, vai ter um máximo. Por isso que a derivada primeira da pressão com relação ao volume, para esse valor de temperatura, vai ser igual a 0. Além disso, esse ponto é um ponto em que ocorre mudança de concavidade, né? Ora concavidade para cima, ora concavidade para baixo. Sendo um ponto de mudança de concavidade, ou um ponto que a gente chama de ponto de inflexão, a segunda derivada da pressão com relação ao volume vai ser 0. Então, a gente pode usar essas duas informações importantes, né? A equação de Van der Waals, a derivada da pressão com relação ao volume, no ponto crítico, tanto a primeira derivada quanto a segunda derivada são iguais a 0. No ponto crítico. Fora do ponto crítico, isso não vai acontecer. E, falando especificamente das transições de fase, existem 2 tipos de transições de fase. Existem as transições de fase que acarretam em mudança de fase. Tá? Então, essa mudança de fase, por exemplo, é uma mudança do tipo, aqui é escrito líquido sólido, mas pode ser líquido gás ou gás líquido. Essas transições são chamadas de transições de fase de primeira ordem. E por que são transições de fase de primeira ordem? Porque a primeira derivada dos potenciais termodinâmicos e do volume sofrem variações finitas. Isso quer dizer o quê? Que durante essas transições de fase, a energia livre de Gibbs, a entropia e o volume, eles sofrem variações finitas. Isso na primeira derivada. Além disso, essas transições,
elas ocorrem com troca de calor latente. Então, existe um calor latente aí nessas transições de fase. As outras transições de fase são chamadas de transições de fase de segunda ordem ou transições de fase contínuas. Transições de fase de segunda ordem é um nome que já caiu em desuso. Geralmente, nós agora só vemos nos livros a nomenclatura transições de fase contínuas. Por quê? Nesses casos dessas transições, as segundas derivadas divergem ou são descontínuas. Tá? E as primeiras derivadas permanecem contínuas. Então, a primeira derivada permanece contínua e pode ser que a segunda, a terceira, ou a quarta, ou a quinta, e por diante, ou seja, da segunda em diante, pode acontecer que alguma dessas derivadas tenha alguma descontinuidade. Então, nesse caso, essas transições de fase são chamadas de transições de fase contínuas. Então, repetindo, né, existem dois tipos de transições de fase de primeira ordem e transições de fase contínuas. As transições de fase de primeira ordem acontece que a primeira derivada dos potenciais termodinâmicos sofrem variações finitas ou descontinuidades. Já as transições de fase contínuas acontece uma descontinuidade das segundas derivadas em diante. Pode ser segunda, terceira e por aí vai. Mantendo a primeira derivada contínua. Avançando, então, a pergunta né, como nós podemos obter essa temperatura crítica que eu me referi nos slides anteriores? Não só a temperatura crítica, mas a pressão crítica e o volume crítico. Nós sabemos que a derivada da pressão com relação ao volume tem que ser igual a zero na temperatura crítica. A derivada segunda também, por ser um ponto de inflexão ou de mudança de concavidade, também tem que ser igual a zero. E, além disso, então, daqui nós vamos ter uma equação da primeira derivada, da segunda derivada nós vamos ter uma outra equação, e nós podemos usar também a própria equação de Van der Waals. Então, nós vamos ter 3 equações e 1, 2, 3 incógnitas. Com isso, a gente consegue resolver para temperatura crítica, para pressão crítica e para volume crítico. Resolvendo, o que nós vamos obter? Para o volume crítico, esse aqui é o volume por partícula, tá? Volume por partícula, volume crítico por partícula é o V pequeno c. Então, esse aqui é o volume crítico por partícula, vai ser 3B, onde B era aquele volume, né, de uma partícula, volume ocupado por uma molécula. Esse aqui é o valor de pressão crítica, e aqui nós temos o valor da temperatura crítica. E esse aqui é para o gás de Van der Waals. Montando esse parâmetro aqui, pressão crítica, volume crítico por temperatura crítica, nós vamos ter exatamente o valor de 3/8. Note que vale 3/8 para qualquer parâmetro A e B. Não depende do parâmetro A e B. Então, naquela tabela lá, todas as substâncias que estão naquela tabela, esse parâmetro vale 3/8. Para o caso do gás ideal, nós temos o valor 1. Então, esse parâmetro, ele define, na realidade, um modelo. Quando esse parâmetro é 1, nós estamos no modelo de gás ideal. Quando esse parâmetro é 3/8, nós estamos no modelo do gás de Van der Waals. Se nós plotarmos, desenharmos uma isoterma, nós vamos ter um resultado muito parecido com esse. E aí nós fizemos aqui o seguinte, nós plotamos esse gráfico em termos da pressão e volume crítico, de maneira que os valores que entram aqui no eixo são valores adimensionais, né? Por exemplo, aqui 1 é um quê? Um volume crítico, aqui 2 volume crítico, 3 volume crítico. O que é o 0,2? 0,2 pressão crítica, 0,4 pressão crítica, 0,6 pressão crítica. Nós usamos esses valores, tanto o volume crítico como a pressão crítica, como a escala do meu eixo. Tá? E com isso nós desenhamos essa isoterma do gás de Van der Waals. Tá? E aqui nós separamos alguns estados. Estado 1, aqui tem um volume 1 e tem uma pressão 1. O estado 2 tem um volume 2 e tem uma pressão 2. E por aí vai para cada um deles. Tá?
A pergunta que nós poderíamos fazer aqui, analisando esse gráfico, é o seguinte: se nós traçarmos aqui uma curva desse jeito, sim, nós vemos o seguinte, que para esse valor aqui de pressão, nós temos 1, 2, 3 valores de volume diferente. Ó. Tem esse volume para essa mesma pressão, tem esse volume para essa mesma pressão e tem esse volume para essa mesma pressão. E nós sabemos que um estado, se ele tem seu volume, sua pressão e sua temperatura, ele é unicamente determinado pelo seu volume. Então, a pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte, ó, todos os valores de volume, esses 3 valores de volume, eles são estáveis? Se não são, qual desses 3 é realmente estável? Então, é bom que fique claro que aqui, ó, para uma pressão, nós temos, na nossa equação, 3 volumes diferentes. Então, nós temos que analisar essa situação. Uma outra observação também que nós podemos fazer, olha só, daqui da pressão 5 até a pressão 3, então existe um limiar aqui, ó, da pressão 5 até a pressão 3, qualquer pressão aqui, ó, vão ter 3 volumes. Tá? Além disso, nessa região aqui, ó, nessa região a derivada essa derivada aqui, ó, dPdV, ela é maior que zero. Se dPdV é maior que zero, isso é um problema, porque 1 sobre V dV dP se essa derivada é maior que zero, então, se eu coloco o sinal de menos aqui, vai ficar menor que zero. Isso aqui é exatamente a compressibilidade isotérmica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu aumento a pressão, o volume aumenta. Isso é um problema. E se eu diminuo a pressão, o volume diminui. O que geralmente acontece nos sistemas reais, se nós aumentamos a pressão, o volume diminui, não aumenta. E essa equação, nessa região aqui de 3 para 5, é uma região anômala. Se a gente aumenta a pressão, o volume aumenta também. Se nós queremos saber os detalhes das transições de fase, ou detalhes de como o sistema se comporta, nós temos que olhar para a energia livre de Gibbs. Vamos nos lembrar que a energia livre de Gibbs G, ela é aquela energia total para se criar um sistema, né? O sistema, além de ter uma energia interna U, ele também precisa de ter uma energia interna para poder existir e estar em contato com a atmosfera. Essa energia livre de Gibbs, ela depende da temperatura, da pressão e do número de partículas. Ela é uma função natural da temperatura, da pressão e do número de partículas. Mas nós queremos o seguinte, nós queremos saber como que a energia livre de Gibbs varia com o volume. Como a energia livre de Gibbs não é uma função natural do volume, a gente usa a regra da cadeia para aparecer aqui a pressão. Aparecendo a pressão, nós sabemos de uma coisa importante. Nós sabemos que esse termo aqui, ó, que é o primeiro termo, note que esses 2 termos é exatamente isso aqui, ó. Porque aparece pressão aqui embaixo e a pressão aqui em cima. No final fica só dG, dV mesmo. Mas nós sabemos que esse primeiro termo aqui, ó, ele é exatamente o volume do meu sistema. Por quê? Vamos nos lembrar que o diferencial da minha energia livre de Gibbs fica menos S dt mais V dP mais mi dN. Então, o número que acompanha o P, ele é a derivada da função G com relação ao P. Então, derivada da energia livre de Gibbs com relação à pressão é exatamente o volume do meu sistema, volume do meu sistema. O outro termo, o que eu posso fazer do outro termo? O outro termo é a derivada da pressão com relação ao volume, mantendo a temperatura constante. Mas isso é fácil, eu posso tirar isso
da equação de Van der Waals. Então, da equação de Van der Waals, a equação de Van der Waals fica assim, ó. Pressão é igual a NKT por volume menos NB, menos a N ao quadrado por V ao quadrado. Então, é só derivar essa função P com relação ao volume. Com isso, a gente obtém esse resultado aqui, a derivada da pressão com relação ao volume para a equação de Van der Waals. Então, agora eu tenho a derivada e tem também essa primeira, que é o volume. Então, essa derivada aqui, dg/dv, como que ela fica? dg/dv fica volume, que era a primeira derivada, mais esse termo aqui, que era a derivada da pressão com relação ao volume. Com isso, nós temos esse resultado. Com isso, nós temos esse resultado para a derivada da energia livre de Gibbs com relação ao volume. Para obter a energia livre de Gibbs, para a gente analisar, nós fazemos o quê? Nós podemos integrar essa função, né? dg/dv, mantendo a temperatura constante, com relação ao volume. Então, integrar esse lado direito com relação ao volume, nós temos aqui uma potência aqui embaixo do volume e temos esse aqui também com relação, como função do volume, então nós devemos integrar esse lado direito com relação ao volume. Fazendo essa integral, nós vamos ter esse resultado. Nós fizemos aqui, o que nós fizemos? Você pode vir aqui, por exemplo, ó, para ficar algo parecido com isso aqui, você pode pegar, por exemplo, tem um volume aqui, ó, você pode somar e subtrair aqui em cima NB, ó, soma e subtrai NB. Aí vai ficar parecido com o que está aí embaixo. Aí, parecido com o que está aí embaixo, esse quadrado aqui, ele desaparece, por isso que aparece esse logaritmo aqui. O outro termo que vai sobrar vai dar esse aqui, e o V ao quadrado fica simplesmente V. Então, essa aqui é a nossa função, a nossa energia livre de Gibbs como função do volume e da temperatura. Pode entrar aqui uma função da temperatura, tá? Não importa, vai ser uma constante. E nós podemos plotar a energia livre de Gibbs com relação à pressão. Por quê? Essa aqui é inviável plotar num diagrama de energia livre de Gibbs e temperatura, porque entra funções tipo logaritmo, funções muito diferentes uma da outra. Então, vai dar para a gente inferir. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um eixo de energia livre de Gibbs e pressão. Para cada volume, eu calculo a energia livre de Gibbs e calculo também a pressão. E como que eu calculo a pressão? Eu calculo a pressão a partir da fórmula ou da expressão de Van der Waals. Com isso, eu vou ter o quê? Um ponto nesse diagrama aqui, energia livre de Gibbs, pressão. E eu posso fazer isso para vários volumes diferentes. Montar uma tabela e depois plotar aqui nesse diagrama. Então, eu monto uma tabela de energia livre de Gibbs e pressão para vários volumes diferentes. E vou plotando essa tabela. No final, eu coloco isso nesse gráfico de energia livre de Gibbs por pressão. Com isso, nós vamos obter esse gráfico aqui, ó, onde o ponto 1 está aqui, aí vem 2, 3, o 4, o 5 e o 6. Note que o ponto 1 é o que tem a menor energia livre de Gibbs, o ponto 3 é o que tem a maior energia de Gibbs, e por aí vai, né? O ponto 5 é o que tem a menor energia livre de Gibbs, e por aí vai. Tá? Então, note que a energia livre de Gibbs, com relação à pressão, ela vem e faz um laço, uma espécie de laço triangular aqui, ó. E note que o ponto 2 e o ponto 6 terão a mesma energia livre de Gibbs.
Esse gráfico, ele é praticamente baseado, similar a esse aqui. Esse aqui é o ponto 1 até o ponto 7. Tá? Lá nós tínhamos o ponto 5, olha aqui, ó, que tinha a menor energia livre de Gibbs. Nós tínhamos o ponto 3, que tinha a maior energia livre de Gibbs. Então, esse diagrama aqui, energia livre de Gibbs em função da pressão, é baseado naquela isoterma de Van der Waals. Então, nós vemos que, à medida que a pressão cresce, o sistema vai do estado 2 para o estado 6, com uma diminuição repentina de volume. Então, o que acontece é o seguinte, o sistema vem do 1, aí a pressão vai aumentando, aí quando ele chega no 2, ele vai direto para o 6, 2 vai para o 6, só quando ele vai para o 6, há uma diminuição repentina do volume. No fundo, ele é gás, aí a pressão vai aumentando, aí gás, aí o volume diminui, ou seja, ele vira líquido. Lembre que o gás ocupa um volume muito maior do que o líquido, então ele começa aqui da região, então aqui ele é gás, e a pressão vai aumentando, quando chega no 6, o volume diminui abruptamente e ele vira líquido. Então, aqui é a fase líquida. Começa no 1, que é a fase gás, e chega na fase 7, já que é a fase líquida, passando por 2, 6, que é esse processo. Nós vamos ver como que isso ocorre, esse processo aqui, porque aqui tem o 3, o 4, o 5 e o 6. Nessa ordem, né? 2, 3, 4, 5, 6. Só que o que nós vemos na prática é que ele vai do 2 para o 6 e à medida que a pressão aumenta, ele vai do 2 para o 6 com uma diminuição repentina do volume. Então, esse é o diagrama da energia livre de Gibbs nesse caso. Analisando novamente aquele gráfico, olha só. No ponto 2, esse sistema é chamado de gás, uma vez que o seu volume diminui rapidamente com o aumento da pressão. Isso é uma característica do gás, né? Se você aumenta a pressão, o volume diminui rapidamente. E já que no ponto 6, esse sistema é chamado de líquido, já que o seu volume ele diminui, na verdade, lentamente com o aumento da pressão. Ou seja, é um sistema que ele não muda o seu volume tão rapidamente quando ele estava na situação 2. Então, ele ele se chama, nesse caso, líquido. E o que houve aí foi uma mudança de fase, né? Do 2 para o 6, o sistema era gás e virou líquido. Entre os pontos 2 e 6, o que acontece aqui entre o ponto 2 e 6 é uma mistura de líquido e gás ao mesmo tempo. Então, aqui tem gás, aqui tem líquido, e aqui do 2 para o 6 tem uma mistura de líquido e gás. É isso que nós vemos experimentalmente, uma mistura de líquido e gás. Ou seja, existem duas fases ali coexistindo, sendo que do 1 para o 2 só tem fase gás, do 6 para o 7 só tem fase líquida. E do 2 para o 6 tem uma coexistência de duas fases. O que nós podemos fazer? Nós podemos estudar isso um pouquinho mais a fundo, levando em consideração uma coisa muito importante. Quando nós vamos para o 2, passamos pelo 3, 4, 5 e voltamos para o 6, nós estamos no mesmo ponto. E nós sabemos que a energia livre de Gibbs é uma função de estado. Por ser uma função de estado, se eu sair de um valor de energia livre de Gibbs e voltei para o mesmo valor, então não houve variação da energia livre de Gibbs. Então, ao longo desse laço triangular, não houve variação da energia livre de Gibbs. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte... Nós podemos dizer o seguinte, ó, a integral ao longo do laço da energia de Gibbs vale 0. Ao longo do laço triangular, tudo bem? E aí eu posso escrever o dg, o dp, e integrar com relação à pressão. Fazendo isso e me lembrando que esse termo aqui é o volume, então, no fundo, dizer que a energia livre de Gibbs ao longo do laço triangular 0 é o mesmo que dizer que a integral de VdP ao longo do laço tem que ser 0. E aí nós podemos inverter
inverter os eixos aqui, né? Colocar esse eixo na vertical e esse eixo na horizontal. Então, esse gráfico aqui ele vai sofrer uma inversão, uma rotação. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, o volume agora está na vertical e a pressão está na horizontal. É o mesmo gráfico, porque nós estamos integrando agora em dp. E com isso, nós vemos o seguinte, para isso aqui dar zero, nós podemos integrar de 2 até 4 e depois de 4 até 6. De 2 até 4 vai dar uma área positiva e de 4 até 6 uma área negativa, de maneira que a soma dá zero. Só que a soma só vai dar zero se essa área numericamente for igual a essa. Para essa área A ser igual à área B, aqui tem que ter um valor muito específico de pressão. Não vai ser para qualquer reta que eu passo aqui que isso vai acontecer. Se a reta estiver mais para cá, ó, por exemplo, isso não vai acontecer. A área de cima vai ser muito maior que a área de baixo. E não é isso que eu quero. Para isso aqui ser verdade, essa integral tem que ser verdade, então essas áreas A e B precisam ser iguais em módulo, porque os sinais dela vão ser diferentes, e com isso a soma dá zero, que é o que a gente quer. Por quê? Porque naquele laço, quando o sistema sai do 2 e vai para o 6, ele está na mesma energia livre de Gibbs. Então, não há variação da energia livre de Gibbs. Então, o que nós temos? A integral do 2 por 6 é igual a menos a integral do 4 por 6. Isso quer dizer que as duas áreas rachuradas são iguais em módulo. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui é para uma determinada temperatura. Então, para uma determinada temperatura, vai ter aqui um valor de pressão, que nós vamos chamar de pressão de vapor. Pressão de vapor. Então, para uma determinada temperatura, nós vamos ter aqui um valor de pressão, chamado de pressão de vapor. E essa pressão de vapor, ela é a pressão na qual essas duas áreas vão ser iguais, para garantir que a energia de Gibbs não varia de 2 até 4. Com isso, esse valor de pressão de vapor vai ser o valor de pressão no qual ocorre a transição líquido-gás. Então, vai haver uma mistura de líquido-gás e a pressão dessa mistura nós vamos chamar de pressão de vapor. E à medida que o tempo vai passando e nós vamos mexendo na temperatura, tem essa região, aí a temperatura varia e com isso o líquido vai se transformando em gás ou o gás vai se transformando em líquido. Então, para cada temperatura, né, há uma pressão bem definida em que aquilo ali acontece. As duas áreas rachuradas são iguais. Esse valor de pressão bem definida, nós vamos chamar de pressão de vapor. Então, a mistura líquido-gás, que está ali entre o ponto 2 e o ponto 6, essa mistura está a pressão que nós chamamos de pressão de vapor. Ou seja, não é qualquer pressão. Ela está a uma pressão chamada de pressão de vapor. Se nós fizermos o mesmo procedimento para outras temperaturas, ou seja, se nós abaixarmos a temperatura ou aumentarmos a temperatura, nós podemos colocar no gráfico de pressão por volume essas diferentes isotermas. Então, a isoterma de Van der Waals, ela vem, aqui tem uma linha reta, e depois ela cai. Então, ela faz isso aqui, né? Em termos práticos, vem, faz uma linha reta e cai. Aqui ela é gás, aqui ela é líquida, e aqui é líquido mais gás. É uma mistura de gás e líquido, e aqui tem uma pressão chamada de pressão de vapor. E o que acontece? Existe uma proporção de volume de líquido e existe uma proporção de volume gás. E nós podemos construir para temperaturas maiores. À medida que você vai aumentando a temperatura, essa linha reta vai ficando menor e menor. Por quê? À medida que você vai aumentando a temperatura, né, a densidade do gás vai aumentando. Vai chegar um ponto em que a temperatura está tão alta em que não vai haver mais
uma distinção entre a densidade do gás e a densidade do líquido. As densidades vão ser iguais. Você não vai ter distinção entre as duas fases. Por quê? Nós não teremos mais esse platô aqui. Então, não há mais uma mistura de líquido mais gás, porque não tem como mais fazer essa distinção. E nós podemos, para cada uma dessas isotermas aqui, para cada uma dessas temperaturas, nós vamos encontrando aqui a pressão e a temperatura. E com isso nós podemos aqui plotar essa curva. Essa curva aqui é a curva que separa o líquido do gás, a fase gás, a fase líquida. Isso quer dizer o quê? Que para temperaturas nessa região, na realidade vai ser gás, e para temperaturas e pressões nessa região vai ser líquido. Agora, pegando esse platô, que é o valor de temperatura e o valor de pressão, o que nós vamos ter? Nós vamos cair exatamente em cima dessa curva. O ponto aqui no topo é exatamente a isoterma de temperatura crítica, ou ponto crítico, que é quando termina, que é esse ponto aqui, ó. Tanto que acima dessa temperatura já não tem mais platô. E acima dessa temperatura aqui já não faz mais distinção entre uma fase e outra. Então, nós podemos, montando essas curvas, né, montar aqui a linha de separação entre as duas fases. Então, do lado de cá, para esses valores de temperatura e pressão, a fase é líquida, e do lado de cá, para esses valores de temperatura e de pressão, a fase é gás.